Fala pessoal, tudo bem? Sou André Camargo, canal Fórmula 1 Remember. Estamos aqui para fazer mais uma resenha da Fórmula 1, terminado agora, Grande Prêmio do Bahrein 2020, terminado agora, 14 horas e 15 minutos, Grande Prêmio que teve uma série de confusões aí, paralisado por 1h30, né? Vamos falar um pouquinho do que aconteceu. Vitória, adivinha? Lewis Hamilton, né? Fez a pole, fez a vitória, passeou no Bahrein esse fim de semana, né? Segundo lugar, Max Verstappen, e terceiro lugar, Alexander Albon. As Red Bulls foram bem. Bem, antes de começar, pessoal, vamos para a nossa sessão memória. A memória do GP do Bahrein vai para a primeira vitória do Fernando Alonso pela Ferrari no GP do Bahrein em 2010, né? E parecia ali, foi a estreia dele na Ferrari, parecia ali que o Alonso ia disparar nessa Ferrari, que ia ser um casamento perfeito, mas só ficou no GP do Bahrein mesmo, só ficou na estreia. Depois a vida do Alonso na Ferrari foi muito complicada, né? O Alonso que está de volta aí o ano que vem correndo pela Renault. E também quero lembrar vocês, pessoal, que a nossa resenha aqui do Fórmula 1 Remembers vai estar no blog Apaixonado por F1, seu blog da velocidade, do meu grande amigo Cláudio, lá da Bahia, meu bom baiano Cláudio. Pessoal, acesse o blog do meu amigo Cláudio, Apaixonado por F1, seu blog da velocidade, um blog que contém todos os segmentos do automobilismo, MotoGP, Rally, automobilismo americano, categorias de base, claro, Fórmula 1, e a resenha vai estar lá para você ver e prestigie também, que é um grande blog aí de automobilismo. Mas vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí na corrida, na largada tumultuada. O Grosjean ali dá uma fechada em alguém, vai, bate no muro, o carro explode, pega fogo, né? Eu vou mostrar até a imagem de como ficou o cockpit do Grosjean, pessoal, né? A Fórmula 1 até cortou a imagem, de tão violenta que foi. Eu gostaria de ver a imagem, eu queria até que você falasse isso. Pô, teve um acidente, você vê uma bola de fogo na pista, de repente a imagem se corta, né? É claro que eu sei o sentido disso, mas assim, eu gostaria da informação naquele momento também, né? Mas até se cortou a imagem de tão sério que pareceu, sei que pareceu não que foi, mas a preocupação com a vida mesmo do Grosjean, né? Porque o carro se desfez ao meio, só sobrou a célula de sobrevivência e queimada, né? O Grosjean ter saído dali, ter sido resgatado foi um milagre, saiu apenas com queimaduras nos pulsos, no tornozelo, na parte final das pernas, saiu com um probleminha na lombar e nas costas. Vamos ver se confirma uma fratura na costela. Mas olha, pessoal, um acidente realmente terrível. Há muito tempo que eu não via na Fórmula 1 carro pegando fogo, explodindo. Nós tivemos várias mortes na Fórmula 1 na década de 70, 80 com explosões, né, com carros pegando fogo, né? Mesmo não sendo a morte, o Niki Lauda é um caso muito conhecido, né? Ficou preso dentro do carro pegando fogo, teve consequências pro resto da vida, e fazia muito tempo que eu não via isso, né? Então, realmente uma cena chocante na Fórmula 1. Os caras tiveram que refazer o guardrail, né? E aí vem a modernidade de hoje em dia. Os caras fizeram uma obra ali no meio da corrida, né? Claro, corrida paralisada, Grosjean tudo bem, graças a Deus, foi para o hospital. Só que o guardrail teve que ser refeito, e os caras refizeram o guardrail em 40 minutos, né? Tiraram, soldaram, colocaram uma outra parte aí, e aí a corrida teve um atraso de praticamente 1h30, pessoal, né? E logo na relargada, outro acidente, né? Kvyat e Stroll, para mim um erro do Kvyat ali, não respeitou a posição do Stroll, bateram numa curva de baixo, o Stroll capota, vira de cabeça para baixo, né? Também outro acidente visualmente muito impactante, mas o Stroll saiu do carro sozinho, não teve problema nenhum também, né? O Stroll que está numa maré muito ruim aí. A corrida se envolveu muito mais por esses acontecimentos do que por troca de posição, por emoção. O GP do Bahrein, pessoal, é sempre um GP de poucas ultrapassagens, é uma pista muito difícil de ultrapassar, e isso se comprovou nessa corrida, né? Pouquíssimas ultrapassagens, só uma ultrapassagem vai do Bottas com o Latifi, né? Porque o Bottas ficou para trás, alguma coisa que estava muito ali desigual, mas o GP do Bahrein tradicionalmente é um GP que os carros vão andando aí praticamente em fila indiana, né?
Então Hamilton ganha mais uma corrida, um GP cheio de acidentes aí, uma boa exibição do Albon. O azar do Sérgio Pérez no final, estourou o motor faltando 2 voltas para o final, estava fazendo a terceira colocação com a Racing Point, a fazer novamente um pódio aí, equipe em prantos no final. Fez uma boa corrida o Pérez também, mas não conseguiu, né? Então ficou assim, Hamilton, Verstappen e Albon, né? Vamos falar um pouquinho dos 10 primeiros aí, a gente vai comentando algumas outras coisas da corrida, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro colocado Lewis Hamilton, só lembrando a corrida, por essa quebra de motor do Pérez que eu falei aí anteriormente, a 2 voltas do final, o Pérez acabou parando no meio da pista, tentou levar até onde deu e não conseguiu chegar no box. A corrida terminou no safety car, tá? Ficou 2 voltas no safety car e o Hamilton liderou a corrida de ponta a ponta, pessoal. É o que eu falei, o GP do Bahrein não tem muita ultrapassagem, o Hamilton já é essa fase que a gente conhece, é espetacular, né? Então não teve para ninguém, tá? Hamilton pole, Hamilton líder de ponta a ponta, podia ter 1, 2, 3, 5 largadas, 4, 5, 6 horas de corrida que ele ia ganhar essa corrida aí. Se ficasse até a hora da apuração dos votos hoje aí correndo, o Hamilton ia ganhar de todo jeito, tá, pessoal? Segundo lugar, Verstappen. Uma boa corrida do Verstappen, né? Ele consegue aproveitar as brechas que a Mercedes dá. Hoje o Bottas, para variar, fez uma péssima corrida e o Verstappen conseguiu alcançar a 2ª colocação, mas nunca consegue chegar perto do Hamilton para brigar com alguma coisa pelo Hamilton. Quando ele consegue ultrapassar com as corridas que ele ganhou, que ele foi melhor que a Mercedes, foi por uma questão de estratégia, por uma questão de improviso, né? Mas cumprindo o seu papel aí de ser o piloto que mais pode brigar com o Hamilton, né? Inclusive está brigando com o Bottas ponto a ponto para ser o 2º colocado desse campeonato, que é o feito, né? O Bottas conseguir não chegar em 2º com a Mercedes é brincadeira. Terceiro lugar, Albon, bela corrida do Albon, estava confiante no Albon para essa corrida, a Red Bull estava firme, estava redondinha nessa corrida, estava em 4º, né? Na largada também, nas 2 largadas que houveram, não houve muita troca de posição, tirando na primeira largada que o Bottas foi lá para trás, para variar largou mal, mas ficou todo mundo ali. O Albon ficou em 4º praticamente a corrida inteira, né? E no final foi beneficiado pela quebra de motor do Sérgio Pérez, conseguiu mais um pódio aí, grande Albon, parabéns. 4º lugar, Lando Norris, junto com o Sainz, fizeram uma boa corrida, a McLaren se recuperando, fez umas corridas um pouco mais para trás, discretas, mas pontuou firme a McLaren e dá todo indício aí que pode brigar pela 3ª colocação no campeonato de construtores. Tá? Boa corrida do Lando Norris, assim como uma boa corrida do Carlos Sainz. Eles não foram tão bem no treino, mas no ritmo de corrida a McLaren foi muito bem. Carlos Sainz em 5º aí, né? Usou uma estratégia até de largar com pneus macios no começo da corrida, que até deu certo. Eu achei até que ele ia investir num pneu amarelo também, mas foi quando foi pro pneu cinza no final. Então mas ele conseguiu aí galgar as posições e chegar em 5º. 6º lugar, Gasly, fez uma estratégia diferente, uma parada só, se segurou no final e beneficiado quando estava começando a perder posição, né? Tinha perdido por Norris, por Sainz, ia perder por Ricciardo, ia perder por Bottas. Nas últimas 3 voltas conseguiu esse respiro do safety car e chegou onde estava aí em 6º lugar. 7º lugar, Ricciardo, corrida discreta das Renaults hoje, foi ao contrário da McLaren. A Renault foi melhor na classificação e pior na corrida, né? Não foi uma das melhores corridas do Ricciardo, mas está aí, sempre pontuando com a Renault, né? Aí vem o 8º lugar, né? Valtteri Bottas fez uma péssima largada, teve pneu furado, caiu lá para trás, né? O Bottas realmente, olha, ele é um figurante mesmo, né? Agora, Bottas, no começo do ano tá torcendo para você ganhar o campeonato, agora eu tô torcendo para você perder o 2º lugar do Verstappen. Porque se tem um merecedor do vice-campeonato, é o Verstappen, não é você. É uma temporada desastrosa, Valtteri Bottas. Você só está em 2º lugar porque você está com uma Mercedes na mão. E é o que eu falei, com essa diferença que está a Mercedes aí, você ainda perdeu o 2º lugar para o Verstappen, vai passear, cara. 9º lugar, Ocon. Aí, Claudião, pessoal da Championship lá, eu vou depois falar um pouquinho. Acertei o bolão hoje, hein? Hoje teve bolão da Championship aí, 9º lugar, Ocon, tá
no alvo, na mosca aí. Obrigado, Ocon, eu só posso te agradecer, porque faturei esse bolão aí, né? Mas fez uma corrida discreta, chegou até andar em quinto lugar em um determinado momento. A primeira parte da corrida ele foi bem, mas depois caiu no final, aí perdeu o rendimento. E o 10º lugar é Leclerc, fez o que podia fazer com a Ferrari, muito mal também a Ferrari nesse circuito. A Ferrari tem uma série de dificuldades nos circuitos de baixa, né? De curvas de baixa, e o Vettel aí ficou em 16º lugar, né? Então não dá. Tá muito fraca a Ferrari esse ano. A Ferrari, que o Leclerc, que não sei se vocês se lembram, não ganhou por uma volta. Aconteceu com o Pérez, com o Leclerc, aconteceu com o Pérez, né? Só que foi um furo de pneu. A 2 voltas do final, no ano passado, o Leclerc estava disparado na frente e perdeu, né? E veja bem onde o Leclerc chegou nessa corrida, 10º lugar, e ainda está no lucro, viu? Porque pelo desempenho da Ferrari aí, talvez nem isso merecia. Bom, pessoal, é isso aí, mais um GP terminado, né? Um GP que foi muito mais pela questão dos acidentes, pela questão dos atrasos, do que pela questão da emoção da corrida. Uma corrida muito linear, não teve mudança quase nenhuma de posição aí, principalmente nessas posições da frente, né? E vamos ver o que acontece semana que vem no mesmo circuito, só que num formato diferente, uma novidade na Fórmula 1 também. Vai ocorrer no mesmo circuito, só que é um circuito praticamente oval, em que voltas serão feitas com menos de 1 minuto. Vamos ver o que acontece. O que você acha? Tá na cara que a Mercedes acho que vai levar essa, ó, dando volta em todo mundo. Mas Fórmula 1 é Fórmula 1, a gente tem que ver o que acontece na corrida, tá bom? Mas semana que vem estaremos aí, tá? Vamos ver o que acontece nesse segundo GP do Bahrein, né? E vamos ver aí se o Hamilton bate o recorde de 100 pole positions, que se ele fizer essas 2 últimas poles, ele bate as 100 poles. E para quebrar tudo na Fórmula 1 de vez, né, pessoal? Tá bom? Vote consciente se você não votou ainda. Bom domingo para você e obrigado pela atenção, pessoal.